Olá, bem-vindo e vamos a mais um vídeo aqui do nosso canal Universo da Costura Cursos. Nosso vídeo de hoje é de costura. Eu vou mostrar passo a passo o corte e a costura do macacão pantalona que eu modelei no vídeo passado. Se você ainda não viu esse vídeo da modelagem, é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima para você conferir também o passo a passo de modelagem. E agora, antes de irmos para o vídeo, se não é inscrito no canal, já se inscreve aí e ativa as notificações para você não perder o nosso próximo vídeo. Agora vem comigo, vamos aprender passo a passo o corte e a costura dessa peça. Bem, pessoal, aqui vamos ao corte da peça. Estou utilizando aqui o crepe de alfaiataria, tem aqui 2 metros. Esse molde é compatível com o tamanho M. Não tem segredo nenhum aqui, o molde está pronto e está com margem de costura. Então, eu só vou posicionando em cima do tecido, prendendo aqui com alguns pesos e fazendo o corte de todas as partes. Aqui eu vou começar posicionando a parte da calça, que é a parte costa, e nesse encaixe aqui, ó, eu já posiciono a parte frente para economizar um pouco aqui de tecido, ó. Já vai ficar com esse formato. Agora eu vou cortar aqui a parte costa para depois vir para essa parte frente. Que eu já tô cortando a parte frente. Sempre cortando aqui rente com o molde já tá todo com margem de costura. Então, eu vou só cortando aqui em volta do molde. Finalizei aqui já o corte da parte frente. E agora eu vou cortar essas partes aqui que ainda falta. Esse centro-frente aqui, preciso posicionar na dobra. Então, já posiciono aqui. E aqui, ao lado, eu já coloco a lateral. Vou posicionar novamente e cortar de novo pro forro. Aqui a outra parte lateral também. Tudo 2 vezes, que é para ficar já com a parte do forro. Prontinho aqui essas partes. Agora eu já venho para esse outro lado aqui e vou cortar a parte costa. Aqui, para o acabamento dessa parte, eu não fiz o moldezinho do revel, mas eu vou cortar aqui, direto no tecido, um revel com mais ou menos 6 centímetros de largura e com esse formato. Então, só posiciono aqui, em cima do tecido, e faço o corte aqui em volta. Eu já tenho aqui o acabamentozinho de revel. Agora eu vou cortar os bolsos 2 vezes também. Posicionar e cortar novamente. E aqui também já vou cortar depois o molde das alças. Aqui, nesse restante, eu já venho, posiciono aqui para cortar a alça.
Gente, aqui eu finalizei, tenho aqui a parte da calça frente e costas e aqui o colete, todas as partes cortadas, a parte de frente com o forro, inclusive. Aqui pro acabamento das costas, cortei um revel com 6 centímetros de largura. E aqui tá tudo pronto, tudo cortado, agora é só levar lá pra máquina e fazer a montagem da peça. Bem, pessoal, vamos à montagem aqui de mais uma peça. No macacão eu vou iniciar aqui, ó, com a montagem dos bolsos. Eu fiz uma marcação da costura, ó, marquei aqui a abertura do bolso certinho, entrei 1 centímetro e fiz todo o risco com o lápis para vocês visualizarem melhor aí no vídeo. Feito isso, eu venho aqui para a parte frente, coloco direito com direito, bem encaixadinho aqui na cintura, e agora vou costurar exatamente em cima desse risco que eu acabei de fazer. Paro aqui bem certinho no canto, giro a peça aqui na máquina e desço com a costura. Paro aqui novamente e girando aqui a minha peça, eu costuro esse cantinho até a lateral. Fica dessa forma, ó, passada a costura. E aqui bem no cantinho, eu vou fazer um pique, cortando assim, ó, com a tesoura, até bem próximo aqui da costura que eu acabei de fazer. Vai ficar assim, ó. Fazer o mesmo aqui com o outro cantinho. Vou tirar um pouco desse excesso, essa sobra aqui do tecido, vai ficar assim. Agora eu vou vir aqui com o pesponto rente e vou passar esse pesponto em cima do bolso, né? Ele vai ficar por cima do forrinho aqui do bolso. Ficou dessa forma, ó, o pesponto vai ficar aqui para a parte interna. E aqui nessa borda do bolso eu vou passar um pesponto da largura do pé da máquina. Se quisesse também poderia só passar ferro e deixar sem o pesponto, mas no caso aqui eu vou preferir passar. Eu passo sempre com a largura aqui, com a distância do pé da máquina. E aqui ficou dessa forma, ó, o pespontozinho do bolso. Agora é só colocar aqui o forro, a parte do forro, encaixando bem aqui, direito com direito. Aqui eu costumo passar sempre uma costura para prender a borda do bolso, tanto aqui no início, próximo à cintura, como também aqui, ó, no finalzinho do bolso. Essa parte aqui nessa sobra, eu gosto sempre de passar uma costurinha prendendo. É uma pequena costura, é só para deixar ele fixo aqui, sem sair fora aqui da posição. Ó, só para prender mesmo ele aqui. E agora aqui por dentro eu vou passar a costura fazendo a união das duas partes. Passada aqui a costura, o bolso agora tá pronto. Essa parte aqui falta passar overlock, mas antes eu vou emendar aqui, vou juntar o gancho frente e também vou fazer o bolso, né, o outro bolso. Aqui, ó, a parte do gancho, vou juntar aqui os dois tecidos, direito com direito, e passar a costura. Em seguida eu já vou fazer o bolso do outro lado. Bem, e aqui eu já fiz o mesmo processo, repeti aqui, os dois bolsos estão prontos. Agora eu vou passar aqui
para a parte do colete. Aqui no colete eu vou começar costurando aqui, ó, os recortes da lateral com o recorte do meio frente. Só colocar aqui direito com direito e passar a costura com a margem de 1 centímetro. Finalizado aqui o encaixezinho aqui de um lado, agora eu faço o mesmo processo com o outro. Costurado aqui a primeira parte, vou fazer esse mesmo processo com o outro, que vai ser o forro. As duas partes aqui estão prontas. Agora eu já vou vir aqui também e fechar as alças, essas tiras aqui que vai servir para as alças. Aqui eu dobro e passo a costura. Já passei aqui, ó, a costura na alça, e essas alças elas têm uma leve curva aqui na ponta. Então, para ficar bem certinho, eu vou pegar algum objeto que dê aqui esse semicírculo e vou riscar, porque assim fica mais fácil aqui para costurar e o resultado também fica melhor. Então, eu vou fazer isso com as duas alças, vou passar ferro também aqui abrindo essas costuras e vou passar ferro na partezinha aqui do colete, já arrumando essas costuras, abrindo, né, essas costuras, e também vou passar overlock em algumas partes aqui, na parte interna do bolso, aqui na parte interna do bolso, no gancho, o que der para passar overlock eu já vou passar e volto para continuar aqui a montagem. Bem, pessoal, e aqui continuando, agora já passei ferro, abrindo aqui as costuras, vou juntar aqui direito com direito e passar uma costura em toda essa parte aqui, das cavas e do decote. Paro aqui bem no meio do decote, ó, para fazer girar aqui a peça um pouco e ficar bem certinho aqui a costura do meio. Então, eu vou fazer mais um pontinho aqui para seguir exatamente o corte aqui do decote. Passada aqui essa costura, eu vou precisar fazer um pique aqui bem no centro do decote, ó, bem na pontinha. Ficou dessa forma. Agora eu vou virar e passar um acabamento de pesponto rente. Esse pesponto, ele vai ficar no lado do forro, em cima do forro. Finalizando aqui o pesponto, ficou dessa forma, ó. Vai ficar assim, pro lado interno. Agora eu venho aqui, ó, pra parte da alça. Já passei ferro aqui abrindo as costuras e fiz uma marcação aqui com o lápis, ó, formando aqui a curva. Para fazer essa curvinha eu utilizei o fundo de um copo, mas você pode usar outro objeto que você tem aí na sua casa e que tem esse formato. Mas é importante passar para te auxiliar aqui com essa costura e também para ficar igual a curva, ficar igual aqui nas duas alças. Passo aqui a costura, seguindo exatamente o risco que eu havia feito. Agora eu vou cortar aqui o excesso. E aí, depois que eu cortei esse excesso aqui, deixando redondinho, eu vou cortar também fazendo alguns piques para tirar o excesso do tecido por dentro da curva.
cortar dessa forma, tirando o excesso. E agora aqui com a ponta da tesoura, eu vou virar aqui, né? Vou desvirar. Dou uma arrumadinha aqui, ó, com a ponta da tesoura. E ficou assim. Que depois eu vou passar ferro também. Vou repetir esse mesmo processo com a outra alça, para outra alça. Aqui as duas alcinhas já estão prontas, agora eu vou para a parte costa. Aqui na parte costa, eu vou começar fazendo uma marcação, que é do posicionamento da alça. Aqui eu vou dobrar bem certinho aqui ao meio, ó. Essa parte. E em cima, eu faço a marcação aqui com o pique. Vai ser exatamente a localização da alça. Bem, aqui, feita a marcação, agora eu vou colocar a alça aqui, ó, direito com direito. Vou colocar a alça bem posicionado, o centro da alça com a marcação que eu fiz. E passo uma costura para fixar a alça aqui no lugar. Feito isso, agora eu vou vir aqui com o acabamento em revel, que eu já passei overlock aqui, ó, na parte de baixo. Posiciono aqui, direito com direito, e passo a costura. Agora eu vou virar aqui essa parte do revel e vou passar a costura de pesponto rente para formar o acabamento. Ficou dessa forma, ó, o pesponto vai ficar aqui pro lado interno e eu vou repetir esse processo pro outro lado. Bem, e aqui já com o outro lado também com a alça, agora eu vou costurar aqui, ó, a lateral da frente com a lateral da parte costa. Vou posicionar aqui direito com direito, ó, deixando bem certinho aqui as costuras. Primeiro eu passo uma costura, prendendo só, unindo aqui, né, as duas partes, uma parte da frente com a parte costa, e depois é que eu venho com a outra parte aqui para embutir. Vou passar aqui com a margem de costura que eu deixei lá na hora do corte. Passei aqui, ficou assim, ó. Agora, essa outra parte aqui, que é do forro da frente, eu vou revirar aqui, por cima dessa, e passar novamente a costura. Passada aqui a costura, agora eu vou desvirar aqui, ó. E ele vai ficar assim. E aqui tudo embutido com a parte frente. Vou fazer esse mesmo processo para o outro lado. Bem, e aqui eu já repeti o processo para o outro lado, ó. Ficou dessa forma, embutido também. Agora eu vou separar aqui esse colete e vou continuar a costura da parte da calça, né, da parte de baixo. Bem, e aqui a parte frente já tá toda com o overlock, né, aqui no gancho e também na parte do bolso. Agora eu vou vir aqui com a parte costa e vou passar a costura juntando aqui as laterais da parte frente com a parte costa. Aqui nessa parte do bolso, ó, eu venho com a costura e o bolso aqui, essa parte tem que ficar aberta. A costura não pode pegar aqui em cima, fechando o bolso. Fechei aqui uma lateral, vou fazer o mesmo aqui, esse mesmo processo com a outra lateral. Fechada aqui a outra lateral, agora eu vou passar aqui a costura no gancho costa,
Vou fechar aqui uma parte do gancho costa, deixando uma abertura de mais ou menos 20 centímetros para a colocação do zíper. Fechado aqui o gancho costa, agora eu vou juntar aqui, ó, fechando o entreperna. Juntando aqui bem certinho e fechando o entreperna frente com o entreperna das costas. Finalizado aqui toda a parte do entreperna e das laterais, agora eu vou passar lá no overlock também o acabamento aqui das laterais, para depois costurar o colete aqui na cintura. Bem, aqui eu já passei o overlock na lateral, nas duas laterais, e agora o próximo passo vai ser costurar aqui na cintura, dessa parte de baixo, a cintura aqui do colete, ó. Então, vou só colocar aqui direito com direito e passar a costura. Finalizado aqui, ó, ficou assim, as costuras laterais bem certinha. Agora eu vou passar a costura de overlock aqui no meio, também aqui na parte da cintura. Quando eu for passar aqui o overlock, eu vou acertar essas pontinhas aqui, ó, que ficou passando, pra fazer a colocação do zíper. E aqui eu já passei o acabamento de overlock aqui na margem da cintura, e agora vou vir com o zíper. Vou usar esse zíper comum. Zíper comum eu sempre posiciono assim, ó, bem certinho aqui com o início, e vou passar uma costura aqui na bordinha só para fixar o zíper na posição correta. Ficou assim, ó. Essa costura é só pra fixar mesmo o zíper no lugar. Depois eu vou colocar o pezinho de zíper e venho com aqui mais pertinho do dente do zíper. Agora aqui do outro lado, eu vou colocar alfinetes, encontrando aqui bem certinho a emenda aqui da cintura, né? Essa parte que ficou aqui, a divisão da cintura. Coloco assim o alfinete, viro aqui pro outro lado, pra ver se ficou certinho mesmo, ó. Aí só depois que eu vejo que ficou certinho é que eu vou passar a costura. Ficou assim, ó, certinho. Agora eu vou abrir o zíper para passar uma segunda costura aqui bem próximo ao dentinho do zíper. Finalizado aqui um lado, vou fazer o mesmo processo aqui para o outro lado.
Passada aqui a costura, agora eu vou subir o zíper para ver como que ficou. Ficou assim, ó, a colocação. Agora eu vou fazer o acabamento. Para o acabamento aqui de cima, eu vou virar aqui a pontinha, virar a sobra pro lado e passar uma costura aqui na máquina. Agora é só fazer esse mesmo processo pro outro lado. Ficou dessa forma, ó, acabamento. Agora eu vou trocar o pezinho para fazer a parte da barra. Bem, aqui eu já troquei o pé da máquina. E agora eu venho com a alcinha e vou posicionar aqui bem na localização dessa costura, do recorte aqui da frente, ó. Vou posicionar assim, passando uma pontinha aqui para baixo, 1,5 centímetros mais ou menos, e vou passar uma costurinha prendendo. Nessa costurinha, eu vou colocar o botão por cima. Ficou dessa forma, e aqui em cima eu vou colocar o botão. Agora eu vou passar essa mesma costura na outra alça. Costurada aqui a outra alça, eu agora vou fazer a barra. A barra é com largura de 3 centímetros, então eu vou dobrar aqui os 3 centímetros e passar a costura. Dobro aqui, ó, os 3 centímetros. E passo a costura. Passei a costura aqui da barra, vou fazer esse mesmo processo para o outro lado. Finalizei aqui o outro lado da barra, a parte da costura aqui ficou pronta. Agora eu vou passar ferro, fazendo aqui os acabamentos finais, colocar o botão e volto para mostrar essa peça pronta para vocês. Bem, pessoal, aqui está a nossa peça finalizada, detalhezinho aqui dos bolsos na lateral e do botão também aqui na alcinha. Vou virar aqui a parte costa para vocês verem como ficou. Uma peça bonita, muito confortável também para usar. Eu amei esse resultado. Espero muito que você tenha gostado também. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.